Não há como discípulo de Cristo não se ver num embate nos nossos dias. Vivemos numa cultura que se posiciona muito longe daquilo que a palavra de Deus diz. Vamos continuar pensando nesta luta, no nosso chamado, mas um chamado glorioso e edificante, porque é o chamado para não ficarmos com a cultura, mas com a vontade e verdade eterna do Senhor. Hoje nós vamos ler em Gênesis capítulo 1, depois do capítulo 2, primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Depois vamos ler também no livro de Efésios, carta do apóstolo Paulo às igrejas, palavra de Deus, a palavra apostólica em Efésios que se encontra então ali, depois dos evangelhos, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, no Novo Testamento. Nós vamos ler nesses dois livros, mas antes vamos recordar os dois versos que é um soar da trombeta, nos convocando para a luta, para o posicionamento. Romanos 12, 1 e 2 dizem o seguinte: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, rogo que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem. Como não se amoldar? É preciso se transformar a mente, os valores, as pressuposições, transformar a luz da palavra de Deus. E agora então os textos nossos para esta manhã, primeiro em Gênesis capítulo 1, verso 27, depois vamos a Gênesis 2, versos 21 a 25, depois então Efésios capítulo 5. Vamos ler a palavra de Deus e vamos recebê-la com o coração e mente abertos, que o Senhor nos edifique enquanto ouvimos a palavra do Senhor. Gênesis 1, 27 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deixe-me apontar aqui uma nuance que na nossa língua não transparece, mas na língua original há essa nuance. Quando diz Deus criou o homem, a palavra homem aí, vem do original, a nossa palavra Adão, do hebraico, e significa humanidade, a humanidade toda. E depois, então, especificamente, Deus os criou, homem e mulher. Então, Deus criou a humanidade à sua imagem e à sua semelhança. E quando Ele cria a humanidade à sua imagem e semelhança, Ele os cria homem e mulher. E agora no capítulo 2, versos 21 a 25. Primeiro eu quero ler o verso 18 no capítulo 2. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Farei para ele alguém que o auxilie e corresponda. Versos 21 a 25. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então, Deus cria aquela que vem para auxiliar e corresponder. E por isso o homem deixa pai e mãe, se une à mulher auxiliadora e aquela que se corresponde a ele. E os dois se tornam uma só carne, uma união profunda. Agora a palavra de Deus, então, em Efésios capítulo 5, versos 21 em diante até o verso 33.
diz a palavra: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Verso 21 é o princípio regente de tudo que é dito depois. É o princípio que está sobre o papel da mulher e está também sobre o papel do homem. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Então, marido se sujeita à mulher, mulher se sujeita ao marido. Como? Verso 22, mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Verso 25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la e para apresentá-la, diz verso 27, a si mesmo como igreja gloriosa. Verso 28, da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. E o verso 33, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Nós ouvimos a palavra do Senhor. Quem tem ouvidos, receba a palavra, ouça a palavra. Matrimônio nos nossos dias, na cultura. Quando eu penso no matrimônio nos nossos dias, na nossa cultura, vem a mim a historinha que eu ouvi da esposa que procurou um conselheiro conjugal e procurou pela razão óbvia e disse para o conselheiro que estava enfrentando dificuldades no matrimônio, que o matrimônio estava em crise. E o conselheiro pediu um exemplo, o que está acontecendo, e deu um exemplo. Ela disse, meu marido ganhou, num sorteio, 2 passagens para Porto de Galinhas. E o conselheiro disse, mas que maravilhoso, qual é o problema com isso? O problema é que meu marido foi 2 vezes. Me parece que esse é o casamento dos nossos dias. Quando eu olho, é um destroço, a coisa está indo para o ralo, ninguém sabe mais o que é matrimônio, e pensam nisso, pensam naquilo, e é um desacerto. Um ser humano em crise conjugal é a marca dos nossos dias, ou não é? Ou não é? A sociedade que se diz estar progredindo, é a sociedade e cultura do progressismo. Está progredindo para o quê? Para onde? Se a ideia e o conceito seria de que está melhorando, avançando, em que sentido? Quando nós lemos a palavra de Deus, e não ouvimos a cultura, mas ouvimos a palavra de Deus, nós
crentes, discípulos em Cristo Jesus, não estamos na situação da cultura. Nós ouvimos da palavra de Deus o que é ser envolvido, estar engajado no matrimônio, o que é formar o matrimônio. A palavra de Deus nos fala da complementaridade escolhida. Nos textos que nós lemos, nós podemos definir o que é dito com esse tema, complementaridade escolhida. Você já ouviu esse termo, complementaridade? Creio que alguns já ouviram, outros não. Vamos ensinar uns aos outros. Vamos dizer juntos, complementaridade. Uma palavra grande. Complementaridade, que nós devemos escolher segundo a palavra de Deus. Se entendemos esse termo, se entendemos o que significa e vemos como ele, numa palavra, num termo, reflete o que a palavra de Deus nos dá, nós não vamos caminhar pelos destroços que a humanidade e a cultura caminha. Nós vamos ter uma experiência diferente. E nós, como crentes, precisamos ter lucidez com relação ao matrimônio. Matrimônio é o quê? É a instituição basilar da humanidade que Deus criou. Não é algo supérfluo, não é um acessório, mas é basilar para a humanidade que Deus criou. Portanto, precisamos pensar e refletir, e nesta manhã temos bastante paciência e refletirmos com profundidade, ainda que o tempo é breve, e entendemos porque é algo de suma importância, mais importante do que o seu emprego, a sua empresa. Mais importante do que as suas posses materiais, a questão do matrimônio, casamento e então, consequentemente, família envolvendo os filhos. Escolha a complementaridade, é o chamado da palavra de Deus para você não caminhar em trevas. Mas vamos recordar que diante da cultura precisamos atentar sempre para a nossa referência. Portanto, escolher a complementaridade é modelar-se pelo quê? Pelas Escrituras. Modele-se pelas Escrituras. Se é que você vai escolher a complementaridade, você precisa modelar-se pelas Escrituras, nas Escrituras, quando você pensa sobre você e quando você pensa sobre matrimônio e, consequentemente, família com os filhos. Nós temos duas propostas de modelo diante de nós, duas propostas de forma. Qual é uma? Uma delas é o humanismo. Então, aí nós vamos voltar para o próprio ser humano e no próprio ser humano encontrar as respostas. Isto é, o ser humano vai dizer quem ele é, vai dizer o que é matrimônio. E aí está a sociedade com esse pensamento e vivendo todas as suas crises e confusão. Não se modele pelo humanismo, a verdade centrada no ser humano. O ser humano precisa de uma referência transcendente a ele, precisa da referência do Criador. Então modele-se pelo quê? Modele-se pelas Escrituras sagradas, pela palavra de Deus. Nós lemos nesta manhã, e o chamado da palavra de Deus é para o casamento como uma complementaridade. As Escrituras nos falam do quê? As Escrituras nos falam de que o ser humano, e aí homem e mulher, são criaturas especiais. Os dois são criados à imagem e semelhança de Deus. Deus criou tudo mais, criou os planetas, criou a terra, mas não a sua imagem e semelhança. Deus criou os animais todos, mas não a sua imagem e semelhança. Deus criou o homem e a mulher, a humanidade, à sua imagem e semelhança. E este é o primeiro ponto. E são então duas criaturas especiais que têm uma dignidade inerente, pelo fato de o ser humano ser criado à imagem e semelhança de Deus, ele inerentemente tem uma dignidade e um valor. Por isso a vida humana é tratada com todo o cuidado e precisa ser tratada com todo o cuidado, consideração e respeito. Mas também nós encontramos nas Escrituras que essa humanidade constituída de homem e mulher foi constituída assim para formar o matrimônio. E na palavra de Deus nós temos o matrimônio definido. E aí entra um modelo complementar. O matrimônio não é algo que está para ser abusado, mudado pela verdade que emana do ser humano. O matrimônio é nos dado pela palavra de Deus, pronto e formado. E a nós cabe apenas
apenas vivê-lo e abraçá-lo. O matrimônio está definido e o ser humano não deve mexer com ele, como a cultura está fazendo. Mas quando ela fala de matrimônio, as Escrituras vão nos falar então de algo que envolve homem e mulher, que são criaturas especiais, inerentemente igualmente dignas, mas distintas, que vão viver em cumplicidade e complementaridade. É isto que a palavra de Deus nos ensina. Este é o caminho das Escrituras. Não é o caminho do humanismo, não é o caminho do que está na cultura, mas é o caminho daquilo que está na palavra de Deus. Modele-se pelas Escrituras, é o grande chamado de Deus para esta igreja e para você. Modele-se por elas e você não vai andar em trevas e nem colher as consequências de caminhar pelo pensamento humano, não caminhando pelo pensamento de Deus. Por isso, é preciso rejeitar o quê? As distorções. O ser humano não ouvindo a palavra de Deus, mas querendo ser ele mesmo a fonte da sua verdade, ele caminha por distorções em relação ao matrimônio, distorções terríveis, porque entrou a queda moral e espiritual do ser humano. Esses textos de Gênesis que nós lemos é o modelo do estado do ser humano no estado perfeito, mas isto foi perdido. O ser humano caiu, falhou diante de Deus, deu as costas para Deus e quis ser e quer ser sua própria verdade. Deus não é mais a fonte da verdade de Deus. E aí o que nós temos? Nós temos duas possibilidades. Uma é o marido da liderança amorosa que deveria ter. O homem da liderança amorosa deveria ter, passa a ser um dominante, ou então um passivo. Um dominante ou um passivo. E nessa situação de queda, essa situação é o caso do homem, da esposa, de cooperadora, sábia e voluntária, ela se torna na mulher competidora ou na mulher explorada pelo marido. A queda teve consequências terríveis e até hoje o ser humano, longe de Deus, não conseguiu resolver e não consegue, não vai poder conseguir resolver esse problema porque está longe de Deus. E surge duas coisas. Uma é o que nós chamamos de feminismo, algo que precisa ser olhado com muito cuidado. O feminismo é um dos resultados da queda do ser humano. E o outro resultado é o machismo. Então o ser humano fica no pêndulo entre o feminismo e o machismo. O feminismo tem marcas recentes muito profundas. Quando se fala do feminismo, os historiadores pensam em 3 fases do feminismo. A primeira começa ali no fim do século XIX e vai até o início do século XX. E naqueles primórdios foi movido o feminismo, certas posições e movimentos vieram de lideranças até cristãs, mulheres cristãs. Elas lutavam contra o alcoolismo, o problema do alcoolismo na sociedade, e também lutaram contra a abolição da escravidão, mas também pelos direitos políticos das mulheres, o direito ao voto, também o direito à propriedade, algumas coisas bem justificáveis até. E ainda que alguns apontem que já havia ali, aqueles primórdios, uma inclinação para o individualismo, uma semente de individualismo que vai crescer nas próximas fases. Mas aí está a primeira fase, então, do feminismo, nessas lutas aí. Mas vem a segunda fase, que dizem que vai dos anos 60 até os anos 80, e um ícone desta fase é a mulher francesa chamada Simone de Beauvoir. Ela escreveu um livro que até hoje nas universidades se lê e os pensamentos dele são refletidos ali, um livro chamado O Segundo Sexo. O Segundo Sexo. Ela foi companheira de um filósofo muito conhecido chamado Jean-Paul Sartre. Ela e seu companheiro filósofo apoiavam, por exemplo, a pedofilia e praticavam a pedofilia. O que Simone de Beauvoir e as mulheres líderes do movimento feminista dos seus dias focaram no quê, pensaram no quê?
controle de natalidade, por isso direito ao aborto. Falaram muito sobre o direito ao aborto. E falaram muito da equidade salarial à parte do mérito. Equidade salarial à parte do mérito. Ela tem colocações nesse livro, como por exemplo esta mais conhecida, a frase mais conhecida dela: ninguém nasce mulher, mas se torna mulher. Então, eu, consequentemente, pelo pensamento dela, se eu sou homem, não é porque eu nasci homem. Eu me tornei homem. Então o gênero não é uma criação de Deus, é uma criação minha. A verdade está no ser humano e o que ele é está nele mesmo, ele que decide. Ninguém nasce mulher, mas se torna mulher. Outra colocação dela: em si mesma, a homossexualidade é tão limitadora quanto a heterossexualidade. Você ouviu? A homossexualidade é tão limitadora quanto a heterossexualidade. Por quê? O ideal, diz ela, o ideal seria ser capaz de amar tanto um homem como uma mulher sem restrições. Então, ela diz que a homossexualidade é tão limitadora quanto a heterossexualidade. Por quê? Porque o ideal seria poder amar os dois sem restrições. Aí está o pensamento feminista na voz da ícone Simone Beauvoir, na segunda fase do feminismo. Depois ele vai entrar na terceira fase, cujo início ali nos anos 1980, 1990 em diante. E nessa terceira fase, o feminismo vai falar da autonomia da mulher diante do sexo masculino. Ela tem que ter autonomia diante do sexo masculino. Ela então é contra a masculinidade. O feminismo nesta terceira fase é contra a masculinidade. Precisa assumir a masculinidade. A masculinidade é chamada de tóxica. Ela precisa desaparecer. Homens que não sejam tomados pela masculinidade. E vai falar muito sobre o gênero como algo à parte do sexo natural. De gênero como algo à parte do sexo natural. Portanto, a ideologia de gênero, nos nossos dias, nessas décadas, ela vai nascer como fruto do feminismo. O racional do feminismo é que nos deu essa confusão de ideologia de gênero. É cria do feminismo, a ideologia de gênero. Não se esqueça disso. Mas o feminismo nessa terceira fase, em tudo que eu já citei aqui e mais, é na verdade contra a própria mulher. Por exemplo, esse feminismo tem uma aversão ao útero. É contra a mulher. É algo tremendo e terrível. Muitas das líderes dessa terceira fase são lésbicas. Camila Paglia, por exemplo, Judith Butler. E deixe-me citar uma outra, também lésbica, Charlotte Bunch, da Universidade de Rutgers. Veja o que ela escreveu. Heterossexualidade separa as mulheres umas das outras. Heterossexualidade faz as mulheres se definirem através dos homens. Heterossexualidade força as mulheres a competirem umas com as outras por homens. O lesbianismo é a chave para libertar. E somente as mulheres que cortam suas amarras com o privilégio masculino são as que permanecerão sérias na luta contra o domínio masculino. Então, para vencer o tal do domínio masculino, a mulher deve optar pelo lesbianismo, porque é uma opção sexual onde ela não precisa de homem. Estou citando o pensamento de vanguarda. Você ouve a conversinha na televisão, o repórter falando, dá uma pitadinha nessas coisas aqui e ali, e não entendem qual o direcionamento da cultura nessas questões. Obviamente, está tocando nisto que é tão basilar, que é o matrimônio. Então, complementaridade na cultura, no pensamento do feminismo, complementaridade é um absurdo, é algo detestável, jamais vão considerar isto. Então aí está o feminismo atual. O feminismo atual que acaba fazendo o quê? Delapidando o homem e o casamento.
destruindo o homem e casamento. Contra a mulher, é algo contra a mulher, é contra a masculinidade, é contra matrimônio, é contra a maternidade. O filme atual tem a versão maternidade. É contra a atividade do lar. A mulher se dedicar ao lar apenas, não é uma lei isto, mas se a mulher adotar essa posição, que é totalmente justificável também, isto também é um absurdo para o feminismo atual. Mulher, jamais, você está escrava do lar. É contra o lar a mulher se dedicar ao lar. E o que nós encontramos é que, se na cultura falam tanto da equidade, a equidade, quando o ser humano caminha pelos seus caminhos e começa a querer alcançar uma tal da equidade, ele acaba no quê? Acaba na guerra dos sexos. Acaba numa tremenda guerra. A guerra dos sexos, é isto que o feminismo vai nos colocar. Então, a partir da queda do ser humano, a confusão vem. A confusão vem. E aí está o ser humano a partir da sua própria cabeça, e não de Deus, as Escrituras, tentando entender o lugar da mulher, a mulher em relação ao matrimônio, em relação ao homem, e surge o feminismo, essa desgraça dos nossos dias. Mas, historicamente também, surge o machismo, outro resultado da queda do ser humano. O machismo que destrói a mulher, a vilta mulher, e a vilta também o casamento, o matrimônio que Deus criou. O machismo também nasce do ser humano, é a atitude do ser humano que caiu diante de Deus, rompeu com Deus. E aí o ser humano, então, o homem agindo como machista. O que é o machismo? É o ser um ditador opressivo e controlador. O que mais é o que envolve o machismo? É o homem que pratica o egocentrismo masculino. É o homem que trata a esposa como serva. É o homem que se abstém de funções no lar, não ajuda no lar, não é para mim. O machismo. É o homem que impede a esposa de desenvolver as suas competências. É o homem que proíbe a esposa de desenvolver suas competências. Machismo é o homem que se porta como autônomo diante da casa e da esposa. Machismo é o homem que apossa-se e esconde as finanças da esposa. Machismo é o homem que desconsidera as necessidades da esposa. Outro caminho terrível, temos o feminismo e o machismo, frutos da queda do ser humano, rompimento com Deus. E aí estão os dois equívocos atuais da sociedade. Ou caminhamos para o feminismo, ou caminhamos para o machismo. Por isso, é preciso modelar nas escrituras e rejeitar as distorções que estão no ar, distorções da verdade original das escrituras para o qual o Senhor nos criou. Então, como escolher a complementaridade depois de já me definir que as escrituras serão meu modelo e rejeito as distorções das verdades dela? É preciso interagir então matrimonialmente em Cristo. Interage em Cristo. Interagir em Cristo é viver esse estado complementar, homem e mulher, que nós vemos em Gênesis, mas que o ser humano perdeu, porque depois do relato de Gênesis 1 e 2, o ser humano cai diante de Deus, cai moralmente e espiritualmente, rompe com Deus. Mas vem a redenção em Cristo, da qual Paulo vai cantar em Efésios 5. Cristo vem para nos redimir individualmente e redimir nossos matrimônios, nossa visão matrimonial, e nos fazer retornar a este quadro maravilhoso, rico que Deus criou, da experiência complementar entre homem e mulher. Bem, então, diante de nós, quais são as alternativas que estão no ar? Quais são as alternativas que estão no ar? Uma é a tal da equidade, mas é uma impossibilidade. A verdade é que sem Deus, essa questão da equidade nunca será possível, e um vai atropelar o outro, um vai prevalecer, é impossível. O outro caminho é da competição. É o que o feminismo, por exemplo, bate firme, é a consequência maior do feminismo, há uma competição, mas competição é caminho destrutivo. Aí estão as alternativas da equidade, da competição, homem e mulher competindo por poder, por controle, etc.
E a terceira alternativa é a da palavra de Deus, a complementaridade. Homem e mulher como cúmplices no grande projeto mútuo. É o caminho do altruísmo diante de Deus. É a edificação mútua. Edificação mútua. Essa é a proposta e alternativa de Deus no modelo das Escrituras. Por isso vem Paulo em Efésios, capítulo 5, no verso 21, colocar o que? A grande sujeição. A grande sujeição. Sujeitem-se uns aos outros em Cristo. A grande sujeição. Marido e mulher em Cristo, se sujeitando um ao outro, cada um na sua forma, no seu modo, segundo o modelo de Deus. Qual é o modelo? O modelo é o modelo da criação, seres criados à imagem e semelhança de Deus, mas distintos, igualmente dignos, mas distintos, e tudo definido, quem é mulher, quem é homem, o que é mulher, o que é homem, e também matrimônio definido. Mas houve a queda, e veio o modelo das Escrituras resgatar a criação em Cristo. Efésios canta sobre isto. E quais são os parâmetros desse resgate, deste modelo? Cristo e igreja. Cristo e igreja, segundo o apóstolo Paulo. Cristo se dá pela igreja até a morte, para ver o melhor dela, para colocá-la na melhor condição, sem ruga, sem mácula. Maridos, preste bem atenção nisso, você vai economizar muito botox, muita cirurgia plástica. Se você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, ela vai estar sem ruga, sem mácula. Certamente não se trata da questão física, mas espiritualmente sua esposa será sem ruga e sem mácula. O amor do marido pela esposa. Então aí está o modelo aí, o modelo da criação e o modelo da redenção. O modelo de Gênesis e o modelo de Efésios. O grande modelo. No grande modelo, então, homem e mulher são iguais em dignidade. Os dois têm um valor inerente igual, criados à imagem e semelhança de Deus. Um não tem mais valor do que o outro. Mas também, neste modelo das Escrituras, as diferenças são reconhecidas e aceitas. Iguais em valor, mas enquanto homem e mulher são distintos, diferentes, e as duas diferenças são reconhecidas e aceitas pelos dois. E há então, consequentemente, uma sujeição mútua em formas distintas. Uma sujeição mútua em formas distintas. E há uma cumplicidade, então, entre os cônjuges. Os dois cooperam para o maior objetivo, olhando para Cristo e a igreja. O objetivo maior, sublime, do relacionamento de Cristo com a igreja, primeiro envolvendo a obra de Cristo até a morte e morte de cruz. E nesse modelo, então, qual é o grande objetivo? Esse modelo objetivo é o desenvolvimento de ambos os cônjuges. O desenvolvimento, a edificação de ambos igualmente, e não um à custa do outro. Aí está o grande modelo da complementaridade, do interagir em Cristo, o relacionamento conjugal em Cristo. Esse é o modelo da palavra de Deus. E aí, é importante destacar, porque muitas vezes pensa-se que o machismo vem da palavra de Deus. Quem leu Efésios e pensa que ali está o machismo, não leu. Não notou que fala de Cristo ir até a morte de cruz pela igreja. Alguns pensam que ali está a feminilidade da servidão, que avilta a mulher. Deixe-me dizer o seguinte, que a feminilidade bíblica não é o quê? Preste bem atenção. Não é colocar a vontade do marido acima do senhorio de Cristo. Nenhuma mulher está obrigada a fazer algo que o marido pede, que Cristo proíbe ou não pede. O Senhor primeiro da mulher é o Senhor Jesus Cristo.
O marido deverá, nas suas requisições, pedir da mulher somente o que Cristo aprova e pede. A mulher, primeiramente, olha para Cristo e não para o marido. Feminilidade bíblica não é concordar com tudo que o marido pensa ou diz. Feminilidade bíblica não é abandonar o raciocínio e a volição. A mulher zerar, cometer um suicídio racional. A feminilidade bíblica não é nunca buscar transformar o marido. Você não pode ajudar o marido a crescer. Como o marido precisa de ajuda da mulher para se transformar também, para se edificar. Feminilidade bíblica não é obter somente do marido a força espiritual. Mulher que pensa que o marido vai ser Deus, que tudo que ela precisa para se realizar emocionalmente, o marido que tem que dar, ele que pode. O marido é limitadíssimo. O marido é limitadíssimo. Quem pode te sustentar, mulher, esposa? E quem pode realizar você emocionalmente é Deus no amor de Cristo. Não é o marido. E mais, não é ver-se com nível inferior de competências. Mulher é menos inteligente que o homem. Isso não está na palavra de Deus, não acontece na palavra de Deus, pelo contrário. Tantas vezes ela é muito mais inteligente, às vezes o homem é mais inteligente, às vezes a mulher é mais inteligente. Mas há outras competências, não é só a inteligência. A mulher não deve abrir mão das suas competências, mas trazê-las para cooperar com o marido na formação do lar. E quantas riquezas que a mulher tem, que o marido não tem, para contribuir nessa direção. Então, não é ver-se com nível inferior de competências, não é limitar-se somente a determinadas funções do lar. Toda a dinâmica do lar, e homem e mulher precisam se acertar. Não é verdade que a mulher é alguém que deve se reduzir a apenas algumas funções no lar. Não é também abster-se da vida profissional. E aí é preciso todo cuidado, temos que pensar um no outro enquanto cônjuges, temos que pensar nos filhos, os bens materiais, carreira profissional. Não sacrifique ser humano, porque o ser humano é o que há de mais precioso, e por isso o casamento e família vem antes de todos os bens materiais e profissão. Mas, conforme é possível, conforme se administra bem, não é verdade que a mulher cristã tem que se abster da vida profissional necessariamente. Cada casal há de se acertar aí, mas é preciso acertar muito bem isso na sabedoria do Senhor para não sacrificar algo mais precioso. E por isso, note que o apóstolo Paulo diz: cada mulher sujeite-se ao seu marido. Feminilidade bíblica não é a mulher estar em sujeição na sociedade e no ambiente profissional. Não tem nada a ver com os outros homens. Mulher ser sujeita aos outros homens. A vida profissional, a vida da sociedade é outra história. Lá é a imagem e semelhança de Deus, todos são dignamente iguais, mesmo valor. A sujeição de homem, de marido para com a mulher, e a sujeição da mulher para com o marido pertence à sua intimidade conjugal, matrimonial. Minha esposa não está sujeita a nenhum outro homem. Assim como eu, como marido, também não estou sujeito a nenhuma outra mulher. Somente a minha esposa, ela sujeita a mim. Então, pensando na sujeição complementarista, recusando a equalitária que está aí na cultura. Como é que é a sujeição complementarista? Primeiro, o marido. O marido há de ser esse líder servo. Como é que Cristo faz com a igreja? Ele é o Senhor da igreja. Mas ele, como Senhor da igreja, se sacrificou até a morte pela igreja. Veja o amor dele enquanto Senhor. É nesse sentido que temos que prestar atenção. Ali, antes da sua morte, na noite ali, antes da sua prisão, que levaria à morte, Jesus tem aquela conversa longa com os seus discípulos.
o Evangelho de João nos narra, e ali a tão conhecida cerimônia do lava-pés. Jesus lava os pés dos seus discípulos. E ele diz para eles: vocês viram como eu fiz? Façam assim uns com os outros. Jesus Cristo, a figura de maior impacto no mundo, chegou nessa posição, sabe como? Como que ele se tornou esse líder tremendo? Sendo servo, o exemplo, a atitude, a ação, do cuidado, do se dar pelos outros. É essa liderança de Cristo que nós temos que aprender enquanto maridos. Marido como líder servo e não líder opressor, o líder autoritário. É a forma da sujeição masculina. Sujeitem-se uns aos outros em Cristo. Primeiramente, o marido, então, vai ter que se sujeitar a ser esse líder que serve a sua comunidade matrimonial e familiar. Ele vai se dar pelo bem do matrimônio, da esposa e dos filhos. Alguns pontos que podemos destacar para definir melhor para nós tudo isso. Marido como líder servo, interagindo em Cristo. Modelar-se pela liderança servo amorosa de Cristo até o sacrifício. Até o sacrifício. Modelar-se pela liderança servo amorosa de Cristo. Eis o grande modelo. Eis o grande modelo. Cristo e a igreja. Não liderar em causa própria, como o machismo pensa. Família está aqui para me servir. Eu sou o rei absolutista e tudo aqui são súditos que vão então me servir. Tira meu sapato aí, por favor. Não é este o ensino da palavra de Deus. Não é uma liderança em causa própria. O marido deve estar liderando para o quê? Num matrimônio em particular? Para a edificação da esposa. Assim como Cristo está edificando a igreja. Ele deve estar buscando o bem comum dos dois. O crescimento, o amadurecimento, a edificação dos dois. E ele deve então liderar por exemplo. De novo, Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Mas dali em poucas horas, ele não vai só lavar os pés, ele vai perecer numa cruz pelos seus discípulos. Exemplo. O exemplo, meu irmão, marido, esposo, fala mais alto do que as palavras, é verdade ou não? Os filhos estão olhando para você, a esposa está olhando para você. Eu e minha esposa tínhamos um casal de amigos lá nos Estados Unidos, uma história muito triste. Quando então nós casamos, eles também, mesma idade, tínhamos bastante amizade, íamos à mesma igreja, etc. E eles tiveram bastante sucesso financeiro. Chegou lá uma fase, passados anos, já então com 3 filhos, o marido começou a se dar a beber no jantar. A refeição, quando a família comia junto. A única do dia, quando eles comiam todos juntos. E aquilo que começou com uma cerveja, passou para 2, etc. Finalmente, ele começou a ficar meio embriagado no meio do jantar. Jantavam e já ficou desagradável aquela hora para a família. Os filhos ali com seus 10, 12 anos de idade. Ele, então, alterado, se comportando mal na mesa. E aí ele inventou o seguinte, levantou, esperem aí, foi buscar a Bíblia. Agora vamos ler a palavra de Deus. Bêbado. E aí leu lá um texto. Ah, filho, e aí, o que quer dizer isso aqui? Você está prestando atenção? Não é preciso eu dizer que o resultado foi o pior possível. Aí está um exemplo drástico, mas há outros mais sutis. Você é um exemplo para a sua esposa, como as coisas devem ser e devem ser feitas. Você é um exemplo para os seus filhos. Começa com você a ajudar a servir. Os filhos príncipes dos nossos dias, as filhas princesas. Começa com você o ajudar no lar, a ser servo e a mostrar como fazer as coisas corretas. Eu sou o primeiro a dizer, nós vamos cultuar aos domingos com a igreja do Senhor, por exemplo.
E eu sou o primeiro a vir com entusiasmo, preparado, eu sou o primeiro a tentar, a cantar, a olhar a palavra de Deus. Meus filhos estão vendo, minha esposa também está vendo, pelo exemplo. E em casa a minha conduta, então, também é de exemplo. Eu vou falar, mas quando eu falar, eu falo calcado também na minha conduta. E mais, assumir a formação espiritual e moral do matrimônio, da esposa e dos filhos. Qual é a grande liderança, então, na palavra de Deus, quando pensamos em Cristo como grande líder da igreja? Não é uma liderança no sentido de ser aquele que, então, se aposta das finanças, esconde da esposa e só ele pode mexer com isso, porque eu sou chefe aqui da casa. Não. É a liderança moral e espiritual, que vai passar pelas finanças, vai passar por tudo. Mas é eu assumir a formação espiritual, isto é, da vida com Deus em Cristo. A minha família seja conduzida, a minha esposa seja conduzida a esta vida de relacionamento com Deus em Cristo, a partir do meu exemplo e do meu ensino. E então a liderança moral a partir do matrimônio. Maridos como líder servo, tornar seu lar uma vivência do Evangelho. Tornar o seu lar um lugar onde o Evangelho é vivido, é ensinado e praticado. A graça de Deus em Cristo tocando as ações, o comportamento, a formação, a educação, o relacionamento. E ainda, visar o desenvolvimento holístico de todos no lar. Marido, como líder servo, não é alguém que está pensando em causa própria, mas como é que eu posso levar todos do meu lar, minha esposa e filhos, a um desenvolvimento holístico, isto é, um desenvolvimento no relacionamento com Deus, consequentemente um desenvolvimento moral, consequentemente um desenvolvimento emocional, e daí por diante. A visão, o marido visionário como Cristo, a grande visão, a visão holística total das pessoas que pertencem ao seu lar. E a esposa, nesse modelo da complementaridade, do interagir em Cristo, como é que fica a esposa? Há muito o que se dizer, mas aí agora vem a sujeição feminina. Falamos da sujeição do marido, ele se torna um líder servo. Agora a sujeição feminina. Ter os mesmos alvos espirituais e morais do marido. Aliás, jovens solteiros, pensem muito nisso quando você vai formar um casamento. Buscar o namorado, a namorada e o casamento. Que ele, ela, tenha os mesmos alvos espirituais e morais em Cristo que você tem. E esta seja a grande plataforma sobre a qual vocês vão construir o seu relacionamento, vida, matrimônio, criação de filhos. Não a esposa que fica se opondo, o marido quer levar o lar a Cristo. E a esposa fica freando. E o marido diz, eu vou à igreja, eu fico em casa. Quando eu tinha meus 17 anos, por aí, 16 anos, eu tinha um amigo, e na outra cidade que eu morava, não morava na mesma cidade minha, mas era um amigo, às vezes eu ia passar no fim de semana com eles. E ele era um filho de pastor, como eu também. E eu fiquei assustado a primeira vez. Quando fiquei na casa deles, dormi uma noite lá. E chegou a hora de ir para o culto, o pai dele, o pastor, foi um pouco antes, tinha que chegar um pouco antes da igreja, não era longe da casa, foi andando. E lá estávamos nós, e nós saímos. E a esposa do pastor foi para a igreja? Não, ela ficou assistindo Chacrinha. Então, o marido está lá, querendo formar um lar em Cristo, um relacionamento matrimonial em Cristo, e lá está a esposa pondo o pé no freio. Pondo o pé no freio. Esposa, ser sujeita, ser a esposa cooperadora, correspondente, é ajudar o marido na educação dos filhos, no relacionamento matrimonial, como sermos mais como a palavra de Deus diz. E mais, entender que a sua cooperação é basilar. Esposa, se você não for essa cooperadora correspondente no grande projeto em Cristo, você faz um grande estrago, porque a sua participação é basilar. Não é verdade que é de menos importância na visão machista do mundo, as confusões do mundo, os seus equívocos. A mulher, quando Deus coloca ao lado do homem, ele faz dela alguém de muita importância, tão importante quanto o marido. Precisa entender que a cooperação é basilar. Cuidado com os desacertos com o marido, se ele está no caminho correto.
se ele está lutando para levar tudo ao modelo de Cristo. Usar sabiamente as suas competências. Mulher, você tem muita capacidade, como homem tem. Deus dotou você. Então use essas competências, não para agitar o lar e o casamento, mas para edificar. Como é importante isto. Por isso que as Escrituras vão cobrar isso primeiramente dos líderes espirituais dentro da igreja. É preciso que, antes de sair por aí fazendo isso, aquilo em nome de Cristo, ver que o meu casamento, que eu como esposa, estou sendo o que eu devo ser. Usar sabiamente suas competências, não para a sua promoção, mas para a edificação do seu lar, como uma grande cooperadora com o esposo. Apoiar o marido no projeto moral e espiritual do lar. Ser a grande apoiadora. O marido encontrar forças em você, enquanto ele procura construir um lar em Cristo. Não encontrar em você alguém que atrapalha, alguém que desanima, alguém que não é a palavra sábia na hora necessária, alguém que não vem ser o grande apoio quando o marido está desanimado, mas que você afirme o marido sempre, que você não o faça ficar vacilante. Quantas mulheres transformam os maridos em maridos vacilantes? Pelo contrário, faça seu esposo se tornar mais seguro, mais convicto. Levante seu marido. Levante o seu marido. Você terá um homem de verdade na sua vida, que vai levar a edificação sua e da casa toda. Aí está então a grande complementaridade. Modele-se nas Escrituras. Rejeite distorções. Interaja em Cristo. Modele-se nas Escrituras, rejeite as distorções, interaja em Cristo. Como está o seu casamento? E nesta manhã falo a todos aqui. Jovens, você começa a ficar aí com o coração meio palpitante quando vê outra pessoa, pensar no romance e apaixona. Pense na seguinte verdade: há algo maior que isso envolve. Você tem que pensar desde já que casamento você vai ter, porque você será muito feliz ou muito infeliz se não acertar o caminho do Senhor. Vocês que estão casados, ouça a voz de Deus. Na graça sempre é tempo para recomeçar. Há o perdão em Cristo e forças para modificar e andar diferente. Vocês já caminharam aí para a terceira idade, que vocês sejam encorajadores dos filhos, dos netos, para o grande modelo, escolher a complementaridade. Cristo veio para redimir cada um de nós. Ele morreu na cruz por cada um de nós, diz a palavra de Deus. Mas quando Ele nos resgata individualmente, Ele nos resgata individualmente para resgatar também o matrimônio que sofreu com o pecado humano. Quando o ser humano dá as costas para Deus, o matrimônio está caindo aos pedaços. Mas Cristo vem para redimir. É isto que o apóstolo Paulo está falando ali. Todo aconselhamento matrimonial vai levar ao Cristo crucificado, que se deu pela igreja, e o relacionamento dele com a igreja. Aí é que está o resgate. Portanto, o resgate da vida matrimonial não será feito com piadinhas, mas será feito com um cair em si, em arrependimento, dizendo: Cristo morreu a minha morte, eu morri com Ele e nasci para uma nova vida com Ele. É um momento de contrição muito sério, quando o coração humano é quebrantado e nasce ali um novo homem, uma nova mulher, para servir a Deus, no modelo de Deus, das Escrituras, inclusive na proposta de casamento e família. É preciso olhar isso com muita seriedade, e não será com algumas descontrações, palestrinhas, que nós vamos arrumar os problemas fundamentais e difíceis do matrimônio. Mas será com um acerto com Deus, através de um Cristo que precisou até morrer pelos nossos fracassos, inclusive na área do matrimônio. A grande redenção do Senhor, então: busca-me
resgata-me como pessoa, indivíduo, para então, consequentemente, resgatar a família, aquilo que Deus criou, fundamental para a humanidade, que o diabo bagunçou e que traz grandes tristezas e destruição para o ser humano individualmente. Deus me resgata em Cristo individualmente para resgatar, então, matrimônio e família. A grande notícia nesta manhã é que a graça de Deus em Cristo ainda está diante de nós. E a redenção é possível para todos aqui. Talvez você diga, eu não sabia isto, eu não entendia isto, e caminhei por caminhos difíceis. Meia volta é possível em Cristo. Arrependimento. Todos os meus erros matrimoniais, Cristo morreu por eles, e ali então eu também morri com os meus erros. E agora eu tomo um novo caminho da reconstrução em Cristo. Há esperança para todos nós. Louvado seja Deus para mim. Deus pode resgatar o seu lar, a sua casa, o seu casamento. Aquilo que 1000 terapias não pode fazer, Deus faz no seu coração e na sua casa. É preciso quebrantamento e acerto com Deus. Aí aqui está o caminho. O que Deus quer para mim e para você. Deixe-me dizer, Deus quer simplesmente o melhor. Ouça a voz do Senhor. Vamos orar.